Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens da CPAD, segundo trimestre de 2021, lição de número 12 já estamos avançando para a conclusão deste assunto proposto para este segundo trimestre, lições comentadas pelo pastor Natalino das Neves e o tema geral proposto, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, as lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E esta reflexão de hoje tem um tema interessantíssimo da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. E eu gostaria de fazer com você uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora por misericórdia, abra nossa mente, traga instrução e que esta lição possa ser enriquecedora. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. O texto do dia está justamente na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, e o texto nos diz: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. A síntese desta reflexão: o que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. E o texto bíblico desta reflexão está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 18 e 19, e o capítulo 8, versículos 2 ao versículo 5. E você pode dar uma pausa agora no seu vídeo para que você possa fazer toda esta leitura que vai fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lições preciosíssimas. E eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Não saia antes de se inscrever neste portal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like abençoado e nos ajudar a compartilhar nosso conteúdo nas suas mídias sociais, bem como você que já faz parte dos mais de 600 inscritos deste portal bíblico. Ajude-nos a compartilhar este conteúdo, esta semente boa, esta semente do bem nas suas mídias sociais, eclesiásticas, familiares, abençoando quem vocês amam através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. E esta reflexão nos propõe 3 objetivos que devem ser alcançados ao final desta reflexão. O primeiro, mostrar a circuncisão no contexto veterotestamentário. O segundo, conhecer a circuncisão e o cristianismo. E o terceiro ponto, saber a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos em Corinto. Então hoje está justamente proposto para nós uma ilustração que o apóstolo dos gentios faz sobre a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. Parece-me, tudo indica que alguns cristãos ali da cidade de Corinto andavam dando ouvidos a uns judaizantes que desejavam que este cristão, agora novo convertido, se tornasse primeiro um judeu. Será que é assim? Será que aquele que agora professa a fé em Cristo deve se submeter a esses princípios judaizantes? Ora, e tendo até mesmo que praticar a circuncisão, então o apóstolo Paulo os ensina que o ser humano algum jamais será salvo por intermédio desses rituais religiosos, principalmente a circuncisão. Só há um meio pelo qual nós podemos ser salvos, e é justamente através ou mediante a nossa fé no sacrifício vicário da pessoa bendita de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz: pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não cabe a mim e a sua justiça prover-nos salvação, mas cabe
a Deus prover salvação através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então temos que crer na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, naquela igreja de Corinto, já estamos falando já há 12 reflexões justamente sobre as lições do apóstolo Paulo, justamente dentro do contexto da primeira epístola aos Coríntios. Então, a igreja de Corinto, que nos ensinou tanto até agora, parece-me que ali haviam alguns judeus convertidos a Cristo e alguns deles talvez exerciam grande influência dentro daquela congregação e queriam impor agora algumas regras, alguns costumes do judaísmo, e não é razoável que seja assim. Por esta razão, a intervenção do apóstolo Paulo para que tais comportamentos fossem ignorados. E alguns desses costumes judaicos estavam agora contrariando a mensagem do Evangelho de Cristo. Por isso, esta lição se torna tão importante e Paulo é esta ferramenta tão gloriosa de Deus para ensinar aqueles irmãos, e esse ensinamento vai agora correr ao longo do tempo, vai seguir o seu curso e chegará até a mim e a você com tamanha instrução. Então é justamente isso que iremos ver, esses assuntos que agora estão em destaque entre os coríntios que haviam agora deixado o judaísmo. Os assuntos são a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. O primeiro ponto a ser abordado, a circuncisão no contexto do Antigo Testamento. O segundo ponto, a circuncisão e o cristianismo. E o terceiro ponto, então, os alimentos sacrificados aos ídolos. Dentro do primeiro ponto, temos a circuncisão teve origem em Abraão. Se você já completou a frase dizendo Abraão, parabéns, porque é justamente ali em Abraão que a circuncisão vai estar agora em vigor. É o sinal, né? Aquilo que remonta à aliança feita com Deus a Abraão. E o que seria esta circuncisão? Ora, a circuncisão nada mais é do que a remoção de forma cirúrgica da pele que cobre o prepúcio, uma pele que cobre justamente o órgão sexual masculino. Justamente isso. Deus estabeleceu então a circuncisão como um sinal para a sua aliança com o patriarca Abraão. O Senhor promete a Abraão que faria deste uma grande nação. Nós encontramos esta promessa em Gênesis capítulo 12, capítulo 17, capítulo 12 e capítulo 17, versículos 1 a 3 do capítulo 12 e no capítulo 17, versículos 2 e também versículos 10 ao 14. A partir dele, então, Abraão, todos os seus descendentes do sexo masculino deveriam fazer a circuncisão como um sinal externo e visível da aliança com Deus. Este ritual da circuncisão deveria ser realizado no 8º dia de vida. Você se lembra que o próprio Cristo, no 8º dia, foi levado para ser circuncidado e justamente simbolizava algo extremamente importante, que era justamente a inserção deste indivíduo no povo eleito pelo Senhor. Ora, Abraão fora eleito por Deus e através de Abraão não seriam benditas todas as famílias da terra. Sabemos que esta promessa aponta diretamente para Cristo, mas sabemos que naquele contexto veterotestamentário, todos aqueles que agora voluntariamente se submetiam à circuncisão estavam agora sob este agora acolhedor plano divino em relação a Abraão. Uma nota importantíssima aqui, e eu julgo ser importante, como Ismael foi circuncidado aos 13 anos de idade, os povos árabes que descendem de Ismael também praticam a circuncisão, esta feita nos meninos com 13 anos de idade. E o que pode acarretar se alguém resolvesse não obedecer este princípio desta aliança estabelecida por Deus a Abraão? Ora, resultaria
imediata expulsão daquela comunidade. E isso poderia significar vagar pelo deserto, ser transformado em um escravo e poderia acarretar até a morte deste indivíduo. A circuncisão, é interessante esta pontuação, que também tinha uma função relacionada à saúde do homem e da mulher, considerando aquelas condições de vida dentro de um ambiente nômade, como o de Abraão e seus descendentes. Veja, é um procedimento, a remoção do prepúcio, ou seja, daquela pele que cobre o órgão sexual masculino. Veja bem, a remoção deste prepúcio pode justamente evitar enfermidades provocadas, por exemplo, por vírus, fungos e bactérias. Agora, uma informação bem interessante que eu creio que deve ser pontuado na classe de escola bíblica: a tese de que essa circuncisão deve ser feita também por fatores relacionados à higiene não parte da ciência. Isso é curioso, não parte da ciência. Você sabia disso? Ora, data dos primeiros 50 anos da era cristã, depois de Cristo, quando o filósofo judeu de origem grega Filon de Alexandria publicou o livro De Circuncisione. Segundo ele, a remoção do prepúcio do órgão genital masculino, ou seja, a circuncisão, faria e seria capaz de evitar, por exemplo, a fimose, a sífilis e outras enfermidades como herpes. Essas suposições, veja, foram confirmadas em estudos científicos agora nos dias mais modernos, há quase 2000 anos após esta afirmação de Filon de Alexandria. Isso é extremamente interessante e é aqui abordado em caráter de informação. A circuncisão passou a ser um ritual obrigatório na lei de Moisés. A prática da circuncisão, que remonta à aliança feita com Deus a Abraão, agora passa a ser um requisito obrigatório na lei que conhecemos como lei mosaica. Em Levítico, capítulo 12, versículo 3, já está prescrito: no 8º dia o menino terá que ser circuncidado. A não observância dessa regra poderia ser punida com a própria morte do indivíduo. A sua importância também era evidenciada com a obrigatoriedade de ser feita no 8º dia, assim como Isaac foi circuncidado ao 8º dia, mesmo que coincidisse até mesmo com o sábado. Sabemos que os judeus sempre estavam extremamente respeitosos com a guarda do sábado, mas se a circuncisão tivesse que ser feita num sábado, ela não poderia ser adiada, deveria ser realizada naquele dia. O Novo Testamento, Paulo vai trazer uma nova roupagem ou uma visão um tanto quanto distinta a respeito deste que era um símbolo externo da aliança de Deus com Abraão. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala a importância da circuncisão espiritual, que não se dá de forma exterior, mas interior, alcançada justamente mediante a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Todavia, o Pentateuco e também os profetas do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias, já davam este destaque para esta circuncisão feita no coração e não feita pela mão de homem algum, né? Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, lemos: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, para que você possa viver. Que coisa gloriosa! Aqui já há uma perspectiva ainda dentro do contexto do Antigo Testamento, e aqui há uma clara instrução do Espírito Santo através dos escritos paulinos a respeito de que esse sinal jamais deve ser apenas exterior, mas deve principalmente ser interior. E isso
precisa ser uma verdade aplicada, uma verdade prática em nossa vida cristã. Outro ponto, a lei e a circuncisão não libertavam o povo judeu da escravidão do pecado. Os judeus se achavam superiores aos demais povos gentios justamente por serem herdeiros, né, desta promessa feita por Deus a Abraão e por serem os receptáculos ou os receptores desta lei que Deus vai entregar a Moisés lá no Monte Sinai. Eles mantinham essa identidade, este exclusivismo por meio do ritual da circuncisão, que apenas aumentava mais a arrogância daquele povo e também a hipocrisia. Mas veja como Cristo vem quebrar estes protocolos e mostrar de fato como se dá de fato aquele que é chamado por Deus e aquele que tem obrigação de ser o fator ou o agente abençoador de todas as famílias da terra. Você percebe que quando a rainha do sul, a rainha de Sabá, vai até Salomão, aqui parece-me que há justamente uma direção proposta chegando através das regiões de Samaria, depois adentrando no território da Judéia até chegar em Jerusalém. E aqui está agora em Atos dos Apóstolos propondo justamente o contrário, o oposto. Deve-se sair de Jerusalém, chegando até o território da Judéia, expandindo até toda Samaria e de lá aos confins da terra. Uma ordem que é justamente agora cumprida pela igreja de forma integral, cumprindo-nos então o ide que é deixado, delegado a mim e a você por Jesus Cristo. Então aqui fica evidente que as práticas e apenas o cuidado com aqueles rituais ou cuidado ritualísticos não foram suficientes para purificar aquele povo. Então isso é evidente quando olhamos a história do povo de Israel e também foi incapaz de prover justificação daquele povo diante de Deus. A justificação se dá somente mediante a fé através do Filho de Deus. Esta lição busca trazer grande esclarecimento à luz deste assunto, às vezes visto por alguns por complexo. O segundo ponto, a circuncisão e o cristianismo. O que o Concílio de Jerusalém, isso lá em Atos capítulo 15, o que este concílio vai deliberar a respeito desta questão chamada circuncisão? Veja, a expansão do evangelho para os territórios gentílicos, por meio da evangelização, fez com que muitos conflitos em relação à circuncisão começassem a surgir. Não era estranho que isso em algum momento começasse a surgir. O assunto se tornou tão incômodo e tão necessário que por volta do ano 50 depois de Cristo foi realizado em Jerusalém aquele que conhecemos como o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, com participação do apóstolo Paulo, com a participação de Barnabé, com o concílio da igreja reunido, o conselho, o presbitério da igreja reunido e os demais irmãos, alguns apoiadores da igreja em Antioquia, juntamente com todos que estavam ali, os apóstolos e o presbitério, os anciãos da igreja em Jerusalém. Nós encontramos em Atos capítulo 15 este primeiro concílio. E este concílio teve justamente como principal atribuição justamente definir o que deveria ser observado pelos cristãos gentílicos e quais seriam as práticas exclusivas dos judeus. A decisão, a reunião foi feita, o concílio deliberou e a decisão foi que a circuncisão seria observada somente pelos judeus. Atos capítulo 15, versículo 1, mostra o grave problema que estava agora acontecendo. Como quando lemos, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha, a salvação aqui está condicionada à circuncisão, misericórdia. Louva a Deus por esta igreja
que levanta os apóstolos, Paulo, Barnabé, o presbitério daquela igreja em Jerusalém, para tratar imediatamente de um assunto tão urgente e imediato. Todavia, aquele concílio, infelizmente, o concílio não extinguiu os conflitos entre os judeus convertidos e os cristãos gentílicos, né? E, lamentavelmente, esses cristãos judaizantes foram uma pedra no sapato do apóstolo Paulo. Muitos perguntam qual fora o espinho na carne de Paulo e pouco se sabe a respeito desta resposta, mas o fato é que os cristãos judaizantes foram uma pedra no sapato de Paulo. E em Atos 15, versículos 28 e 29, ali está o parecer, aquilo que deliberara então o concílio, e aqui está o que ficou definido por este concílio. E eu gostaria de ler juntamente com você. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E quais são essas coisas necessárias? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos e do sangue e da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes bem, vos vá. Aqui está o que fora decidido pelo concílio. Cartas foram escritas, o resultado deste concílio ali, agora escritas e enviadas estas cartas às igrejas para o conhecimento de todos os cristãos daquele tempo. Um outro ponto, na igreja de Corinto não se deveria fazer distinção entre circuncisos e incircuncisos. É alguém chamado estando incircunciso? Paulo pergunta, e a resposta é: fique circuncidado. É alguém chamado incircuncidado? Ora, não se circuncide. É o conselho de Paulo. Então, Paulo demonstra em algumas de suas cartas, em essencial, por exemplo, aquela maravilhosa epístola aos Romanos, que Abraão não foi justificado por meio da circuncisão, mas sim pela sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ele afirma também que tanto os judeus como os cristãos são descendentes espirituais de Abraão. Então, aos irmãos coríntios, ele justamente orienta falando este texto que ora li, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18. O apóstolo dos gentios vai deixar claro, e é importante que isso ficasse claro para aqueles irmãos, que a circuncisão é apenas um sinal externo para os judeus e não implica diretamente com salvação. Então, querer impor agora para um novo convertido que ele deve se circuncidar para que possa ser salvo, misericórdia. Esse assunto de fato era importante e graças a Deus que fora deliberado ali em Jerusalém naquele primeiro concílio da igreja. A verdadeira circuncisão não é o símbolo externo, mas é a do coração. Os judeus ensinavam, mas não praticavam a lei. Portanto, de nada valia um sinal externo se as práticas não condiziam com o que de fato ensinavam, né? Quantas vezes esses judeus, fariseus, foram justamente agora duramente criticados por Jesus, justamente por uma hipocrisia. E aqui no contexto igreja, aqueles judeus que haviam se convertido e agora queriam fazer uma cobrança para que aquilo que é externo pudesse ser evidente, ignorando aquilo que é interior e que ainda que fique oculto aos nossos olhos naturais, não passa despercebido aos olhos daquele que tudo vê, daquele que tem os seus olhos como chamas de fogo. Então Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é a que ocorrer no interior deste indivíduo, do ser humano. Então, vamos aprender de uma vez por todas os rituais e as práticas de purificação e pretensa santificação não foram suficientes para alcançarem a tão sonhada justificação diante de Deus. A justificação do homem se dá
única e exclusivamente mediante a fé no Filho de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então veja, a circuncisão ela deve se dar de fato no coração do homem, em seu coração, e só pode ser realizada por aquele que sonda as mentes e sonda os corações, aquele que pode penetrar de fato até a alma deste homem, ele pode circuncidar este coração. Veja, em Romanos capítulo 2, versículos 25 a 29, o texto sagrado diz: porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada por circuncisão? Olha, este texto de Paulo parece que faz uma confusão na mente de quem lê e de quem ouve, mas é extremamente esclarecedor este texto de Paulo aos Romanos. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, mas é circuncisão a que o é agora exteriormente na carne. Nem é circuncisão aquilo que o é exteriormente na carne, mas judeu é o que no interior. A circuncisão é aquela que é a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui há uma clara, uma evidente explanação de Paulo que deixa extremamente clara a respeito deste assunto. Circuncisão não é apenas o exterior, demonstrando uma marca na pele, um sinal externo, mas deve ser aquela que dá dentro, interiormente. E isso é importante, este homem interior está de fato santificado e ter este sinal de santificação que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é a verdadeira circuncisão. Então, entretanto, isso não significa que o exterior não é importante. É importante que o exterior também evidencie esta santidade que primeiramente o é interior. Há uma transformação quando o homem interior é santificado. E eu sempre digo que é impossível santificar o homem interior através do exterior. Pelo contrário, a santificação se dá de fora para dentro. E é possível agora evidenciar aquilo que você de fato é interiormente. Quando lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ali Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Está falando de santificação. E aqui o texto continua dizendo: e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, no meu modo de entender, fala desta tricotomia e mostra como a santificação se dá de dentro para fora, o espírito e a alma, e agora isto é evidenciado através do meu corpo físico. Esse assunto é bom, esse assunto é maravilhoso e eu creio que estas lições têm sido esclarecedoras. O terceiro ponto: os alimentos sacrificados aos ídolos, os açougues em Corinto nos dias de Paulo. Naquele primeiro século da era cristã, os mercados da cidade de Corinto vendiam justamente a sobra das carnes que eram justamente dos animais oferecidos em sacrifícios em templos pagãos. Nós já aprendemos que a cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita de quase 500 mil habitantes e possuía diversos templos dedicados a deuses pagãos, a demônios, e sabemos que tudo aquilo que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. E ali haviam dois principais templos, um dedicado a Afrodite e outro dedicado a Apolo, e ali sacrifícios de animais eram oferecidos, e as sobras desses sacrifícios, aqui culturalmente ou historicamente nos é feito saber que eram vendidos agora pelo comércio de Corinto.
Então comprar carne naquele ambiente, fazer um churrasquinho ali naquele tempo, não seria algo interessante para os cristãos, né? Porque isso era um grave problema. O que era até normal na rotina daquela cidade era um grave problema para a comunidade judaica daquele tempo. Naquela época aconteciam também algumas festas nos pátios dos templos dos ídolos, dos quais todas as pessoas poderiam participar livremente. Em Corinto, para uma grande maioria, essa era praticamente a única oportunidade desse indivíduo comer um pedaço, uma porção de carne. Então isso não era um problema para o povo de Corinto, em grande maioria, né, de origem grega, e agora para a comunidade judaica, para a igreja que estava inserida ali, passa-se a ser um problema. Comprar carne sacrificada aos ídolos, será que isso pode? Com a chegada do evangelho, então, agora em Corinto, as práticas idólatras, como a compra destas carnes que sobravam desses sacrifícios aos ídolos, né? E começou a gerar alguns conflitos justamente entre os cristãos. Alguns membros continuavam comprando destes açougues, estas carnes, e comendo normalmente, regularmente essas carnes, sem preocupação alguma, enquanto outros, influenciados pela crença judaica, que tinha certa influência naquelas comunidades cristãs, deixaram de comprar desses açougues por serem justamente carnes sacrificadas aos ídolos. Comer alimentos sacrificados aos ídolos também foi um dos principais assuntos, junto com a circuncisão, na Assembleia que ocorre em Jerusalém. E há uma clara instrução naquele que é o resultado daquele primeiro concílio, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes bem vos vá. Para os cristãos de origem judaica, comer daquela carne sacrificada aos ídolos era algo extremamente difícil. Essa foi uma das questões então levadas pelos irmãos até o apóstolo dos gentios, até o apóstolo Paulo, e ele solicitando orientações dele a respeito de como deveriam proceder. A igreja se reúne e agora precisa de instruções através do apóstolo Paulo. Que grande responsabilidade tinha Paulo e que zelo Paulo tratou dessas demandas importantes para os irmãos de Corinto. Então, as orientações e conselhos a respeito dos alimentos que eram sacrificados aos ídolos. Paulo então traz duas orientações extremamente importantes àqueles cristãos de Corinto quanto às coisas sacrificadas aos ídolos. E a questão aqui está relacionada, por exemplo, à consciência. A gente pouco fala no contexto assembleano a respeito da nossa consciência, e a consciência, ela é terrível. Quão difícil e quão duro é ser perseguido e cobrado pela nossa consciência. Você talvez vai concordar com esta expressão. Então veja, a primeira orientação estava relacionada aos crentes maduros, que não acreditavam em outros deuses. Ora, se não existem outros deuses, esses alimentos são sacrificados a nada. Então, não há problema algum em me alimentar dessas carnes, porque eu creio unicamente em um único Deus, e não havendo outros deuses, não há problema algum em me alimentar destas carnes. Para esses, ele recomenda que continuem no mesmo procedimento de sempre. Vá e compre o que tiver no mercado. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 4 ao versículo 6. A segunda orientação é para aqueles crentes mais fracos, que acreditam no único Deus, mas na prática temem os falsos, os pseudos deuses. Então, porém, o mais importante é o fato de que Paulo recomenda que a nossa liberdade não seja alguma maneira escândalo para os mais fracos. Então, se a minha fé é sólida, de forma tal que eu me alimento desta carne ou de qualquer que sejam os alimentos que aparentemente foram sacrificados a ídolos, se a minha consciência ela é forte e não há problema
ao meu entender, porque o meu conceito de fé e o meu conceito a respeito de Deus está sólido, eu não posso usar agora desta solidez para trazer constrangimento àqueles que não têm a mesma estrutura que eu tenho, para que estes possam ficar escandalizados. E Paulo é bem enfático ao afirmar: pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerá carne, para que meu irmão não se escandalize. Paulo está propondo a se abster de uma determinada coisa ou alimento se isso for trazer constrangimento e escandalizar aquele que é mais fraco. Ao mais fraco, o forte tem que ajudar, instruindo, discipulando, capacitando, trazendo agora este fortalecimento, dando o alimento trivial, o alimento rudimentar, né, ao recém-nascido. Você logo faz uma feijoada e entrega para esta criança? Lógico que não. Você primeiro vai agora ter um aleitamento materno, depois vem uma papinha, daqui a pouco um feijãozinho amassado, daqui a pouco uma carninha macinha na boca dessa criança, até que ele esteja apto e preparado para um alimento mais substancioso. Então, você aí que se julga forte, o seu exemplo e demonstração de força é justamente por esta paciência e humildade para com aqueles que ainda estão fracos. Então veja, os crentes maduros deveriam justamente evitar comer esses alimentos, né, oferecidos aos ídolos, se isso fosse prejudicar de alguma forma a fé e a consciência dos irmãos mais fracos. O Concílio de Jerusalém, ele regulamenta que seria bom que vos abstesse desses alimentos sacrificados aos ídolos, justamente com o intuito de não trazer escândalo àqueles que ainda estavam com as suas consciências em formação e ainda, podemos dizer, fracos na sua fé e na sua trajetória cristã. Então, esta lição ela é muito importante porque nos ensinou a respeito da circuncisão como o sinal externo da aliança de Deus com Abraão. Mostrou também que a circuncisão pode ser um meio até mesmo de evitar algumas enfermidades que podem surgir dentro de uma família, ao homem e à mulher, e também nos apresentou que a circuncisão, que de fato é importante, não é esta que é exterior, mas aquela que se dá interiormente. E nos ensinou também sobre aqueles que se julgam fortes e devem suportar os fracos e auxiliá-los para que estes também se tornem fortes. Então, esta lição ela é importante, eu creio que ela ficou aqui bem apresentada e eu sei que você será ricamente abençoado por Deus e será edificado por esta preciosa lição. Eu quero rogar a Deus pela sua vida, eu peço ao Senhor que o abençoe de forma abundante, é o que humildemente peço e eu faço isso no nome de Jesus. Você ficou até aqui? Muito obrigado. Não saia sem antes se inscrever neste portal. Deixe o seu like, o seu comentário e nos abençoe, né, compartilhando nosso conteúdo nos países de fala portuguesa, nos seus grupos eclesiásticos, familiares e dissemine essa semente do bem, essa semente boa. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.